Amém. Glória a Deus. Eu ia contar outro testemunho, mas inspirado pelo que o jovem falou aqui na frente, Deus tocou no meu coração. Vou falar um pouco da minha vida, do início até eu aceitar Jesus. Quem é que é adolescente? Quantos adolescentes tem aqui? Levante a mão. Tem bastante adolescente. Então vamos começar. Deus vai falar bastante com o adolescente, eu creio. Eu tinha nascido numa promessa de Deus na minha vida. Minha mãe, como muitos personagens bíblicos, também não podia ter um filho. E meu pai e minha mãe, meu pai já era obreiro da casa do Senhor, eles estavam orando para que Deus desse um filho para eles. E minha mãe me conta até hoje que teve uma irmã que foi lá e falou com ela que ia nascer, ia ter um filho mesmo. E que tinha todas as promessas de Deus. Mas aí eu nasci e tudo mais. Aí, da passagem da minha infância até os 10 anos, eu também vou conversar um pouco com o pastor Gabriel falou de manhã, na questão da rede social. Eu acabei criando, de verdade, um vício, porque eu ficava muito tempo no computador, muito tempo nas redes sociais mesmo, perdendo tempo, sendo sincero. E no decorrer desse tempo, o diabo estava tentando jogar os seus dados, jogar a sua visão, para me tirar totalmente da presença de Deus. E meu pai já era presbítero nessa época, minha mãe estava na igreja, e levava para casa também. E teve, a partir desses 10 anos, por conta desse vício que eu tinha, eu fui perdendo a vontade de ir para a igreja, fui perdendo a vontade de estar na casa de Deus. É aquele negócio que quando a gente vai se afastando aos poucos de Deus, é totalmente verdade isso. E com o tempo, mais ou menos uns 10 até os 13 anos, meu pai me levava para a igreja. E tinha vezes que eu ia porque ele ia sozinho também, que a minha mãe teve acontecer algumas coisas e aquela luta. E no decorrer do tempo, com 14 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos, eu parei de ir na igreja totalmente. Eu só ficava em casa, às vezes eu nem ia com ele, eu ficava em casa. E nesse tempo, eu ainda ia na igreja de vez em quando. E aconteceu nesse tempo que o diabo tentou uma vez colocar uma menina na minha frente. Ela se dizia cristã, mas dava para perceber pelas atitudes que ela não conhecia Deus de verdade. Aí eu creio que meu pai estava olhando e Deus me livrou dessa vez. Mas com 15 anos, na escola mesmo, apareceu outra pessoa e eu me envolvi com essa menina. E daí foram 5 anos que eu perdi. Os 2 primeiros anos foram tranquilos, foram calmos. Como acontece, né? Primeiro o diabo ele encanta, primeiro ele mostra que está tudo bem, aí depois ele destrói completamente. E aconteceu toda uma reviravolta depois. E quando eu estava fazendo uns 17 para 18, ou 18 para 19, não lembro agora direito, aconteceu toda uma situação, meu pai e minha mãe orando pela minha vida, clamando a Deus para que eu não viesse perder essa oportunidade que eu tive, todas as coisas que eu tinha prometido para eles, que tinha prometido para minha vida. E nesse tempo, aconteceu toda essa situação, meu pai estava pregando um dia, eu lembro, que eu conhecia, meu pai tinha me ensinado, meu pai tinha me mostrado também. Eles tinham me ensinado realmente na questão da doutrina, da vestimenta. Para os irmãos terem uma noção, eu ficava até indignado quando eu ia para a escola e eu via as pessoas fazendo as coisas que eu não podia fazer. Porque eu nunca tive contato muito próximo com esse tipo de coisa, tipo usar calção, ou falar certas palavras, falar certos dialetos. E nesse tempo, literalmente foi uma transformação muito grande. Eu comecei a falar muita gíria, eu comecei a... Lá na escola mesmo, teve uma situação que uns colegas que eu achava que eram os meus amigos, mas a amizade no mundo era daquele jeito, que eles também ficavam indignados que eu nunca falei palavra na vida, nunca
eu tinha falado para ela até uns 12 anos. Eu estava mais ou menos naquela idade. E eles me incentivaram e eu acabei caindo na cilada. Acabei falando muitas palavras que hoje não posso nem falar aqui, né, porque são muito pesadas. E foi tudo isso que aconteceu nessa passagem dos 12 até os 13 anos, ou dos 10 até os 13 anos. Depois disso foi essa ladeira abaixo. Aquela paz que eu senti, que eu não sabia que era Deus na minha vida, eu não tinha entendimento, nunca tive encontro com Deus até aquela época, foi sumindo. Eu comecei a entrar num quadro de depressão. Nunca fui diagnosticado, nunca fui no médico, mas eu sabia que era depressão, porque aquela tristeza, aquela escuridão no coração. E só para resumir, para não tomar muito tempo, aconteceram todas essas coisas. Foi no período da adolescência. Foram 8 anos que eu perdi. E tem muitos adolescentes aqui que eu creio que tem essa faixa de idade, 11 anos, 15. E você está na presença de Deus. Então, tudo que eu posso falar para você é para você realmente permanecer. Porque quando você vai para o mundo, você perde muita coisa. E você perde muito tempo que você podia ter colocado na presença de Deus. E depois disso, eu lembro que meu pai estava pregando um dia, e até ele me falou depois que ele tinha orado com Deus, falando que se fosse para me voltar, que fosse para eu voltar quando ele estivesse pregando, quando ele estivesse orando, ou quando ele estivesse perto. E naquele dia, eu não vou mentir que eu não lembro da mensagem, mas meu irmão, voltar para Jesus foi uma coisa maravilhosa. Aleluia! Aleluia! Eu posso dizer agora que se eu pudesse voltar no passado, não teria permitido a mesma convicção. Aleluia! Eu não penso nisso, mas e como o pastor às vezes fala que a pessoa, o pai falando não dá ouvido, mas o amigo falando dá ouvido. E foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos escutar os bons exemplos que a gente tem em casa, o seu pai, a sua mãe, Aleluia! os pastores também que estão à frente. Porque agora eu estou na melhor época da minha vida. Glória a Deus! Foi a melhor decisão que eu tomei. Aleluia! E eu agradeço a oportunidade e glorifico o Senhor.